Olá, povo de Deus, 31º domingo do tempo comum, 31 de outubro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Deuteronômio 6, de 2 a 6, de Hebreus 7, de 23 a 28 e Marcos 12, 28b a 34. Servimos-nos hoje de parte da reflexão de nossos irmãos exegetas de Portugal. O texto de Deuteronômio, o segundo livro da lei, que hoje temos, começa com o tema do temor a Deus. Expressão muito frequente no Primeiro Testamento e que significa a reverência e o respeito e a pronta obediência à vontade divina, a confiança inamovível no Deus que não falha, a humilde renúncia aos próprios critérios, a adesão incondicional à vontade de Deus, a aceitação plena das propostas e dos mandamentos de Deus. Temer a Deus é estar disposto a renunciar à autossuficiência e não aceitar a busca da felicidade fora dos preceitos de Deus. Temer a Deus pode também ser traduzido na expressão cara ao irmão Carlos de Foucault: abandonar-se em Deus. Nosso texto também trata do conhecido Shema Israel, que significa escuta Israel. É um texto central do judaísmo que desde finais do século I é rezado diariamente, de manhã e de tarde, por todos os judeus piedosos. No universo religioso judaico, o verbo escutar, aqui usado, define uma ação em 3 tempos: ouvir com os ouvidos, acolher no coração, transformar em ação concreta aquilo que se ouviu e que se acolheu. O Shema Israel começa com a afirmação solene da unicidade de Deus. O crente israelita deve ouvir e interiorizar esta realidade e atuar em consequência. Do seu horizonte fica, portanto, afastada qualquer possibilidade de adesão a outros deuses ou a outras propostas de salvação que não venham de Javé. E em seguida vem a exigência de amar este Deus único com um amor sem divisão, um amor que implique a totalidade da pessoa humana. Esse amor interiorizado no coração e na alma de todo ser deve depois traduzir-se na observância fiel dos mandamentos e preceitos da aliança. Hebreus 7, 23 e 28. Com toda a veemência, a carta aos Hebreus mostra a superioridade do sacerdócio de Cristo, que tem duração eterna, que contrasta com a mudança contínua das gerações do sacerdócio levítico. Para o autor da carta aos Hebreus, a multiplicidade e a alternância são sinônimos de imperfeição. Porque o sacerdócio de Cristo é eterno e sua intercessão junto de Deus é contínua. Ele assegura de modo definitivo a salvação do crente. O autor termina a sua reflexão com uma espécie de hino que resume toda a exposição anterior e que exalta as características do sacerdócio de Cristo. Ele é o sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, porque pertence à esfera do Deus Santo. Além disso, ele não tem necessidade de oferecer todos os dias sacrifícios pelos pecados próprios e alheios, porque se ofereceu a si próprio de uma vez por todas em sacrifício perfeito.
Como conclusão, o autor destaca, uma vez mais, o contraste entre a ordem imperfeita, que é a ordem da lei do sacerdócio levítico, e a ordem perfeita, prometida por Deus e realizada pelo sumo sacerdote Jesus. E nosso texto de hoje apresenta-nos Jesus Cristo como o sumo sacerdote que veio ao mundo para cumprir o projeto salvador do Pai e para oferecer a sua vida em doação de amor à humanidade. Cristo, com a sua obediência ao Pai e com a sua entrega em favor de todas as criaturas, diz-nos qual a melhor forma de expressarmos o nosso amor a Deus. Marcos 12, 28b a 34. Um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Jesus, depois da caminhada longa, passando por Jericó, agora já está em Jerusalém. E o ambiente é tenso. Em perícopes anteriores, vimos Jesus expulsando os vendilhões do templo, acusando os líderes judaicos de terem feito da casa de Deus um covil de ladrões. Logo em seguida, ele havia contado a parábola dos vinhateiros homicidas, acusando os dirigentes de se oporem de forma continuada à realização do plano salvador de Deus. Os líderes judaicos, convencidos de que Jesus era irrecuperável, tinham tomado decisões drásticas. Ele devia ser preso, julgado, condenado e eliminado. Fariseus, herodianos e saduceus procuram estender armadilhas a Jesus a fim de o surpreender em afirmações pouco ortodoxas que pudessem ser usadas em tribunal para conseguir uma condenação. As controvérsias sobre o tributo a César e sobre a ressurreição dos mortos devem ser situadas e compreendidas nesse contexto. Neste ambiente aparece um escriba perguntando a Jesus qual é o maior mandamento da lei. Marcos não considera que a questão seja posta a Jesus para o embaraçar ou pôr à prova. O escriba que coloca a questão parece ser um homem sincero e bem intencionado, genuinamente preocupado em estabelecer a hierarquia correta dos mandamentos da lei. De fato, a questão do maior mandamento da lei não era uma questão pacífica e tornou-se, no tempo de Jesus, objeto de debates intermináveis entre fariseus e doutores da lei. A preocupação em atualizar a lei de forma a que ela respondesse a todas as questões que a vida do dia a dia punha, tinha levado os doutores da lei a deduzir um conjunto de 613 preceitos, dos quais 365 eram proibições e 248 ações a pôr em prática.
Esta multiplicação dos preceitos legais lançava evidentemente a questão das prioridades. Todos os preceitos têm a mesma importância ou há algum que é mais importante do que os outros? É esta a questão que é posta a Jesus. Jesus praticamente sintetiza todos os mandamentos em um só, pois o amor a Deus e aos irmãos, na ótica de Jesus, são indissociáveis. Podemos tranquilamente afirmar que o cristianismo encontra aqui também sua síntese, pois todo o sistema religioso deve se direcionar ao amor a Deus e aos irmãos. Tudo o que fazemos só encontra sentido se, de fato, colocamos o amor acima de todos e de tudo. Do contrário, podemos até viver dizendo Deus acima de todos, mas não o reconhecemos no meio de nós, na prática do amor e da justiça. Tenhamos certeza, seremos salvos pelo amor. Um beijo no seu coração.